Olá, queridos, graça e paz, glória a Deus, que bom, que bênção, estamos aqui de volta, mais uma vez no nosso podcast, no nosso compromisso com a verdade. Nosso compromisso é com a verdade é imutável, a verdade, ela é inegociável, por isso, cale-se o homem, fale o Senhor, porque Ele é a verdade. Que coisa boa, que coisa boa. Quero agradecer aos nossos irmãos, aos nossos amados que estão conosco, estava aguardando, né? Estava ansioso, tinha gente mandando mensagem aqui agora, estava olhando, pastor, e aí? Começou, gente, tenha calma, está chegando, estamos juntos para uma noite, o estudo da palavra, aqui no podcast Compromisso com a Verdade, direto dos estúdios da Igreja Kadosh. Nós estamos aqui na rua São Miguel, a nossa igreja na rua São Miguel, 345, aqui no bairro de Afogados. É um prazer ter você e eu quero começar pedindo para que você compartilhe, manda para outras pessoas, divulga, tá? Dá o like aí, dá um joinha, participa conosco. O nosso objetivo é sermos instrumentos nas mãos de Deus para a sua vida. Que Deus nos use neste momento agora, no nome de Jesus. Está conosco nesse programa aqui o meu querido pastor André Gustavo. Mais uma vez aqui, pastor André, pastor. Seja bem-vindo. Alegria estar aqui. Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Sou sempre bem-vindo. Pastor André faz parte do corpo ministerial da Kadosh, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, toda a família. É uma bênção ter vocês aqui. Vocês são presente de Deus na nossa vida. Viu? Obrigado. É uma alegria. Obrigado. Então vamos começar orando? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos direcione e vamos começar, porque hoje vai ser top das galáxias, viu? Vamos lá. Pai, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Queremos abençoar a vida dos teus filhos, não sabemos em que horas eles estarão assistindo esse podcast, essa entrevista, esse estudo da palavra, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa, Pai, essas vidas. Derrama chuvas de bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, vamos conversar um pouquinho antes de entrar aqui no nosso tema do nosso programa. Nós tivemos um final de semana poderoso, né? Conferência jovem. Que bênção, hein, pastor? Maravilha, hein? Muito jovem, né? Muito jovem. Eu fiquei olhando, meu Deus, onde é que estavam esses jovens todinhos, né? Pois é. E a gente ainda vê que a interação dos próprios jovens já no desejo de salvar outros jovens, de preparar a igreja no que diz respeito à parte física, à parte de louvor, à parte de intercessão. Você veja assim que eles são jovens na idade, mas se comportaram como pessoas extremamente maduras. Eu não sei se essa é a opinião do senhor também. Com certeza. Esses meninos ficaram aqui até virar a madrugada, preparando, coisa, né? Organizando, sabe? Envolvido, foi... Interessante, pastor, como os jovens que têm uma experiência verdadeira com Jesus, eles estão na contramão desse mundo. Enquanto você pega as pessoas se juntando para uma série de coisas equivocadas, como bebedeiras, com essas músicas que só faz expor uma sensualidade totalmente contra os valores morais da família, do cristianismo. Você pega um monte de jovens que se juntam para cantar louvor, para evangelizar, para dar um testemunho vivo, fazer do seu corpo um testemunho vivo. Eita, glória. Do que Deus fez e faz no nosso meio, né? Aleluia por eles. No sábado. Louvo a Deus pela vida deles. No sábado eu tive que mandar apagar as luzes. Ele terminou o culto, foi uma maravilha, né? Uma bênção. E o pessoal foi ficando. Quando eu olhei 11 e pouca da noite já, falei, gente, vai embora, vai, tudinho aí, sai! E ele, pastor, é muita alegria e tal. E ficaram até umas 11h30 ainda aqui. Então, pastor, cada culto que termina, você vê que dá trabalho tirar o povo. Dá trabalho o povo tirar. Isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui. Eu acho que esse pós-culto, ele reflete muito do que aconteceu dentro. Porque as pessoas saem para se confraternizar, mas principalmente, às vezes, para falar o que escutaram de Deus. Comentar. Das coisas que o Senhor fez. E cada culto é uma experiência nova, é um momento novo. É algo tremendo. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o meu querido Altevi.
TV que está na liderança dos jovens, a equipe jovens aí, né? O David também, que é o técnico de som, junto com o Diogo, junto com o Emerson. É uma equipe top. Faz top. medo até de esquecer de alguém, né, pastor? É perigoso, sabe? Depois eles me pegam lá fora, aí é bronca. Mas vamos lá, pastorzão. Nós temos um tema bem interessante hoje. Pois é. Pois é. Dons espirituais. Vamos falar sobre dons espirituais. Né? Profecias ou profetada? Ei. Meu Deus. Gente, eu quero ler um texto aqui, logo para você receber aí no seu coração. E é em cima desse texto que nós vamos compartilhar a palavra desse programa, né? Eu não posso falar dessa noite, porque tem muita gente que vai assistir de madrugada, de tarde, de manhã. Então eu vou falar do programa, tá? Mas nós estamos aqui com muita alegria no coração. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 14, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, onde nós vamos nortear, assim, o nosso estudo da noite, tá? Paulo diz assim: segui o amor, praticai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, preste atenção, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Guarde essas três palavras que a gente vai trabalhar muito aqui. Exortando, edificando e consolando. No versículo 4 ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E o 5, para a gente terminar, Paulo diz assim: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então Paulo tinha um cuidado muito grande com essa igreja, a igreja de Coríntios, porque de certa forma foi uma igreja problemática, né, pastor? Uma igreja que tinha todos os dons, mas vivia numa celeuma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu só quero saber a mensagem se for de Cefas. Até Pedro entra na história, né? E fica naquela guerra toda, e Paulo diz: quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? Eu sou de Cristo. Então isso gera muito problema hoje. Em cima desse tema, nós vamos falar sobre profecias e profetadas. Uau. Primeira pergunta, hoje eu vou lhe acochar aqui, viu? Pode pedir oração aí, que o negócio vai ser foda. A profecia ainda existe hoje, pastor? Há alguns grupos religiosos, né, evangélicos e tal. O entendimento dele, por favor, eu não estou criticando nenhum grupo, nós não estamos aqui para criticar, mas o entendimento deles é que a profecia cessou. Presbiteriano, né? O presbiteriano crê assim, né? Cessou, foi para aquele tempo. O batista tradicional. O tradicional cessou. Mas, para o senhor, esses dons espirituais, eles permanecem na igreja? Professor Zenildo, eu creio 100% nisso, porque eu tenho as marcas dessas profecias em minha vida. Mas, todavia, entretanto, eu respeito muito a posição de quem não acredita. Eu acredito que nós vamos tratar depois do tema da profetada. Por isso que eu estou dizendo, comecei dizendo, nós não estamos aqui criticando nenhuma religião, nenhum grupo religioso, nenhuma denominação. Nenhuma linha, né, de entendimento, né, pelo contrário. Mas defendendo que a gente crê. Que a gente crê. E que a gente vive. Vamos não lá. quero que ninguém me isque, porque eu carrego comigo as marcas de Cristo. Pronto. Né? Então, o que acontece de profecias? Eu passei 24 anos na mesma igreja. Uma igreja que crê nos dons, que vive os dons. E esses dons me impactaram por diversas vezes. Amém. Verdades
tremendas. Por exemplo, se o senhor me permitir fazer aqui um breve testemunho, assim, da minha casa, eu tenho um filho de 18 anos hoje. Quando ele tinha 10 anos de idade, de 10 para 11, acho que foi no aniversário dele de 11 anos, até então ele tinha muita dificuldade, porque ele teve um problema nos olhos, só passou durante muito tempo só enxergando por um olho, e ele teve que usar não sei se você já viu, um tampão que tem no olho. Então aquilo trazia alguns bullying na escola, e tinha uma série de situações que a gente ficava muito preocupado com o futuro dele. Eu estava na igreja, e no final do culto, era o aniversário dele, e nós tínhamos por hábito chamar a pessoa lá na frente, pedir para ela escolher um hino, cantar esse hino. E no caso eu era o pastor da igreja, né? Se existiam alguns outros obreiros, diáconos, a gente fazia uma imposição de mãos e orava. Nesse dia, começou a falar 2 servos do Senhor em línguas estranhas. Um começou a falar, o outro falar também, falar. Aí houve a interpretação das línguas. Eu acredito que o senhor depois... A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E nessa interpretação de línguas, o servo de Deus que estava sendo usado, Deus falou assim na boca dele: topa em tua vida hoje, para mudar a tua história no que diz respeito à tua carreira escolar, estudantil. Passou ele fazendo aniversário dia 28 de dezembro. Quando virou o ano, ou seja, ele está nos últimos dias do ano, começou o outro ano. Ele saiu do último da fila para o primeiro. Glória a Deus. Pra você ter uma ideia, ele fez o mesmo concurso 2 vezes. Antes dessa profecia, ele ficou em milésimo alguma coisa, 1000 e alguma coisa. Depois dessa profecia, ele fez novamente, ficou em primeiro. O que, rapaz? Espera aí. De milésimo para primeiro. Depois da palavra profética. Depois da palavra profética. Amém. Então você veja, não mudou nada. Era o mesmo menino, na mesma escola. Aí eu lembro, sabe de quê, pastor? Me vem à mente agora o que está lá em Lucas 5, sobre a pesca maravilhosa. O mesmo mar, o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo pescador. Mas aquele homem estava embaixo de uma palavra. Então, eu tenho essa marca de Deus na vida de palavra profética. Aí você veja, como os dons, nós que somos pentecostais, eu creio, o senhor crê, e a igreja a qual o senhor pastoreia também, toda ela crê, a gente vive muito de sinais do Senhor, são sinais miraculosos, extraordinários, às vezes que vem na contramão do que a gente está vivendo, não é verdade? E que se cumpre. Como é que eu vou dizer que não se cumpre uma coisa como essa? Como é que, por exemplo, uma vez eu estava agora falando de um outro dom que é o dom de ciências, né? Visão, revelação, sonhos. E eu estava numa reunião, era uma reunião de pastores. E quando chegou no final, eu fiquei o tempo todo com o celular desligado. Eu acho que o meu menino do meio tinha 1 ano de idade, hoje tem 17. Então uma coisa de 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás. E quando eu fui embora, foi um dia longo, porque era um dia que estava analisando os novos pastores. Inclusive eu fazia parte de uma comissão, e veio gente de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e nós estávamos ali. Aí ao final, a gente começou acho que 8 da manhã, já eram umas 4 ou 5 da tarde, eu fui embora, aí pedi oração. Aí quando eu pedi oração, puseram as mãos sobre mim. E um outro agora, um outro pastor, também entregou uma visão assim comigo. Olha, eu vi uma criança. Eu entendi que era seu filho. A criança ainda muito nova. E eu vi que era aberta a boca dele. Veja só, ele passando uma visão. Era aberta a boca dele. Quando era aberta a boca dele... Ele não conhecia nada da história. Nada. E veja só, o senhor vai entender agora... que nem eu sabia do que estava acontecendo. Tá. Aí ele abria a boca da criança, pegava um cotonete, como se fosse um cotonete gigante, colocava dentro da boca da criança e começava a fazer uma limpeza. Limpeza esta que
o cotonete, quando saía, a parte branca, aquela parte branca do cotonete, pastor, ficava totalmente feito esse microfone aqui. Preto. Suja. Não é que o Não, microfone da sua misericórdia. Faça assim. Não. Corta essa parte. Edita essa parte. Não pode, né? Mas assim, escura, né? Como tinha feito uma limpeza. Aí você ficou, chega a sair sujo, aquele negócio negro, preto, mas ele ficava todo limpo e a criança vivia. Sorria e vivia. Aí eu entendi assim, eu disse, olha, ele estava até com uma gripezinha. Eu acho que foi a gripe que foi embora. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta, a minha mulher disse, André, meu Deus, atende esse celular. Quando eu vi, o celular realmente estava desligado, estava silencioso, alguma coisa assim. Eu disse, você sabe o que aconteceu? Eu disse, o quê? Eu tenho, como o senhor sabe, 3 filhos, um atrás do outro. A diferença deles é sempre de um ano e pouquinho, de um para o outro. E o meu filho mais velho, ele sempre, esse que teve esse milagre, ele era muito elétrico. A gente colocou uma tinta lá em cima da estante, justamente porque minha mulher pintava algumas coisas e não queria que eles pegassem. Depois o menino escalou, pastor. Que criança cega, né? O menino escalou, pegou as tintas, desceu e o do meio bebeu. O mais novo bebeu. Bebeu. Misericórdia. E depois ele começou Diga-me. Misericórdia. Misericórdia. O menino bebeu, pastor, a tinta. Aí quando olhou rapidamente, disse que essa tinta pode cegar, pode matar, pode fazer coisas irreversíveis. Né? Ela está me contando que do jeito que ela chegou, ela pegou um pedaço de toalha de pano e limpou assim a boca dele, que realmente estava tudo, ele bebeu mesmo e foi para o médico. Quando chegou no médico, tinha muita gente, aí disse, o que aconteceu? Ela chegou assim muito aflita. A recepção pegou o menino e disse assim, olha só, ele bebeu tinta. Aí os médicos se juntaram, deram um grupo de médicos, deram uma atenção fantástica. Deu um comercial da Unimed, foi maravilhoso. Mas o que aconteceu, pastor? Aí ela me contando, mas André, tu não sabe o que o médico falou. Ele perguntou a mim, você fez alguma limpeza? Eu disse, fiz. Eu limpei aqui a boca dele, aqui essa parte, eu falei, tá a boca. Ela disse, interessante, porque a gente fez um exame, não sei como ele fez, olhou, só tem um pouco de tinta ainda na região da boca, mas essa parte aqui é como se tivesse feito uma limpeza muito grande. Glória a Deus. Aí ela disse assim, aí disse, parabéns pela sua limpeza. Eu cheguei em casa, ele estava... Mas André, a minha limpeza foi ótima. Aí eu vou te contar quem limpou. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro. E quando eu estava com o celular desligado, que não sabia, tinha um Deus cuidando da minha casa. A gente podia até dar um glória a Deus junto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, mas aí vamos lá. Vamos apertar agora. Então, profecias e profetadas. Então, pastor, aí... Como é que a gente distingue uma profecia de uma profetada? Tem jeito. Pastor, uma coisa que eu acho que algumas pessoas se comprometem muito. Por exemplo, conhecer o assunto. Por exemplo, hoje, a gente começa a caminhar junto, a gente vai estreitando o nosso relacionamento, não é verdade? A gente vai abrindo um ao outro as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos projetos, não é? Isso. Aquilo que deseja o nosso coração, aquilo que angustia o nosso coração. E se eu for profetizar em cima de algo que eu conheço, é onde existe os grandes equívocos das profecias. Eu vejo pessoas profetizando em cima de coisas que elas conhecem. Eu vejo irmão profetizando com irmão, pessoas, amigos profetizando com amigos. Aí eu acho que existe uma linha muito tênue entre o conhecer e o revelar de Deus. Porque o que é que eu creio? O que é que a palavra de Deus diz? O que eu conheço, eu não posso profetizar. Mas aquilo que eu não conheço, o Espírito revela. E a gente crê nisso, não é verdade? Amém. Do mesmo jeito que eu acabei de contar para o senhor sobre exemplos de experiências maravilhosas que eu tive com interpretação, por exemplo, nesse mesmo lugar que eu fiquei muitos anos e comecei a entender os dons espirituais, eu necessitava amadurecer esses dons, e principalmente um dom que a igreja não tem procurado buscar do Senhor, que é o dom de discernir espíritos. Porque esse dom é importantíssimo, pastor Zé. Porque, veja, eu não contei uma experiência maravilhosa, mas eu vi coisas assim também... Absurdas, profetadas. Por exemplo, uma vez eu tinha um casal
E esse casal, eles almejavam muito por um filho. Muito mesmo por um filho. Inclusive, aí a esposa engravidou. Ela chegou um dia na igreja muito angustiada, porque ela tinha perdido o filho. Angustiada, e estava todo mundo orando. Quando estava orando, chegou um irmão da liderança, atrasado. É do meu jeito, era até um pastor também, atrasado. Colocou a mão em cima e começaram a falar em línguas, ele começou a falar também. Aí ele foi interpretar. Quando ele interpretou, ele disse: minha serva, esse menino que está em teu ventre é um projeto meu. E o menino tinha morrido. E o menino tinha morrido. Será um varão para a glória do Senhor. Crescerá, pai de nações. Como? Não tinha mais menino. O senhor me conhece já um pouco, e eu vou me lembrar dessas histórias. Eu vi uma profecia, o camarada profetizando para uma irmã, ele disse: eis que eu estou curando a tua moela. Passou isso na internet. A moela. A moela. Teve outro que profetizou para uma irmã num culto e disse assim para ela: mulher, estou curando a tua próstata. Meu Deus. Aí a mulher disse: mas eu não tenho próstata, mas eu estou te dando uma nova agora. Então, mas eu já vi cada coisa desse. Eu tenho um jovem da nossa igreja, gente. Eu pastoreei em Casa Amarela e teve um jovem, já contei aqui na nossa igreja. Começaram a ir para um culto desse de muita revelação, muito fogo, muito fogo. Eu confesso a você que eu tenho muito medo. Eu gosto de ver a vida. Sabe? Eu gosto de ver como é que está a sua vida. Agora eu creio. Eu sou fruto de profecia. Também. Meu ministério é fruto profético. Creio totalmente. Entendeu? Mas esses jovens começaram aí, e lá em Casa Amarela, lá no Alto Santa Isabel. E foram para uma casa lá, e de madrugada, na hora do fogo, aí a irmã disse: jovem, aí eu, eita glória, tal. Eis que vejo você vestindo saia. Pronto. Misericórdia. E aí os outros jovens que estavam com ele, que jovem, não presta, né? Jovem para pegar essas coisas. Aí disse: ei, você vai virar. Eita! E como é que conserta uma coisa dessa? E aí você veja, pastor, aí pegando um gancho daquilo que a gente falou inicialmente, sobre a questão dos presbiterianos e dos batistas, e outras linhas também, que entendem que os dons foram para aquela época. Pega exemplo como essas meninices, essas o quê? Profecias ou profetadas? Aí é profetada. É profetada. Foi feito A profetada, ela tem... É engraçado que a profetada, ela se repete. Se repete. Vira jargão, né? Eis que o teu está vindo. Pois é. Eis que a tua... E às vezes a pessoa nem quer, não. Não, e o detalhe, sabe, pastor, é aquele profeta da mesma profecia. E ele, ou a pessoa profetiza só o apocalipse, o negócio, né? Ou exorta, ou é aquela profecia que é sempre para agradar, né? Eu vejo que... A profecia maior está aqui, né? A revelação. O cara não quer conhecer Bíblia, mas quer conhecer profecia. Quer conhecer profecia. Pastor, a gente fez até o último podcast que nós fizemos, acho que foi o primeiro meu, eu estou vindo para o segundo. É o segundo, né? Eu até me surpreendi pelo número de acesso, de views. De acesso. Eu digo: olha, o pastor Rosenildo Não é Rosenildo não, foi Gustavo. Teve no primeiro dia 12 mil visualizações. Eu disse: passamos, hein? 12 mil. Então, a gente naquela ocasião nós estávamos tratando sobre identificando uma seita. E essas supostas profecias, elas têm que ser muito discernidas pelo povo de Deus, porque senão uma profecia dessa pode virar uma seita, pastor. Eu sei que não é nosso, a gente passa... Não, e quando a gente está no seminário, quando está estudando seitas e heresias, eu vou dizer uma frase aqui, querido, você não se escandalize não, eu conserto no final. Ele diz que todas as heresias foram extraídas da Bíblia. Não é que a Bíblia seja herética, mas é que as pessoas pegaram versículos isolados, com contextos isolados, e montaram uma doutrina. Então, mas ele extraiu aquilo de onde? Ele se respalda na Bíblia. Na Bíblia. E, pastor, eu tive uma grande mudança na minha vida, e essa mudança não foi fácil. Porque uma coisa que se diz quando você começa a questionar as profetadas é que você está mal na fé. E
chegou uma época que eu comecei a pensar isso mesmo, pastor. Mas eu acho que eu não estou bem, não. Eu estou derrubado. Eu estou derrubado. Porque eu não tô crendo. E se é uma revelação, pensa Deus, aí coloca-se uma chancela, dizendo assim, Deus falou. E aí como é que você vai dizer que não foi? Na verdade, Deus falou. E geralmente isso com tom de austero, de severidade, para causar o medo, né? Para impactar. Ei, Deus está falando, Deus! E quando começa, né? A pessoa já tem Não, e quando você tem no meio da igreja, pastor, um irmão que ele tem uma veia de Santo Antônio, agora puxando para o lado católico aqui, que é o casamenteiro. Que ele começa a dizer, fulano vai casar com Cicrano, Cicrano com Beltrão. Aí começa a entregar esses tipos de revelações. Você pergunta, existe isso? Existe. Eu mesmo, por exemplo, quando eu fui jovem, eu passei por muita coisa assim. E Deus naquela época foi me ajudando, me livrando, porque tinha dons, pastor, que não testificavam. Tinha pessoas assim que diziam assim, eu te vejo casado com fulano. Quando você olhava para fulano, você, meu Deus. Não, senhor, me livra desse Eu vi uma história dessa, eu já vivenciei. Gente, são 32 anos de pastorado, eu já vi muita coisa. Eu vi uma história de um rapaz que ele estava na igreja e ele recebeu uma profecia. Olhe, a tua, homem, a tua vai estar hoje na igreja. Olha, esse irmão foi para a igreja, ele era aquele solteirão, aquele rapazão, passou já do tempo, e ele era animado, e ele se vestiu todo, organizou, sentou lá na frente orando. Aí o pastor, na hora de apresentar os visitantes, ele disse, está nos visitando a irmã fulana de tal. Rapaz, esse camarada tremeu, trepidou com seu motor de Toyota e pulou e tal. Aí ele disse, eu pediria que a irmã ficasse de pé. Quando a irmã ficou de pé, que ele olhou para ela, ele voltou e disse, meu Deus, se é esta a mulher que tu separaste para mim, eu quero morrer solteiro. Ela é feia demais, né? E ele mesmo contando. Quer dizer, essas profecias, essas profetadas, pois é. Em nome da Bíblia, em nome da palavra de Deus. Agora, presta atenção, ouvinte, nós não estamos aqui dizendo que não existe, não. Entenda. Eu creio, profecia, eu creio. Totalmente. Né, eu acho que eu falei aqui em um dos cultos recentes, que alguém profetizou na minha vida dentro do ônibus. Acho que foi numa quinta-feira do culto. Eu lembro, sim. Lembra? Lembro. Eu sentado, tinha 18, 19 anos, com a Bíblia dentro do ônibus, aqui vindo da UR11 para o Cais de Santa Rita, passando aqui da Imbiribeira, e o camarada dentro do ônibus ministrou na minha vida, disse, moço, vou te dar um versículo, Salmo 45, 7. Amém. Disse, leia! Meu Deus do céu, dentro do ônibus, o povo tudo olhando para mim. E eu li, rapaz, eu li baixinho, leia alto! Eu digo, Jesus, que é esse? Né? Eu te ungi com alegria como a nenhum dos teus companheiros. E aquela palavra, receba. Nunca mais vi aquele homem, não sei quem é. A minha avó faleceu aos 106 anos de idade. Tem uns 5 anos, 6 anos. Minha avó era uma mulher que orava 24 horas. Na casa dela tinha culto manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. A mulher que vivia ela chegava junto dele assim, ela entregava a sua vida, ela profetizava. Então, pastor, veja só. Agora, as pessoas se aproveitam disso para começar a profetar. E uma das coisas que mexeu comigo, e foi mexendo comigo até o ponto que eu tomei uma decisão mesmo, de dizer isso não pode ser de Deus. Eu lembro de um evento que teve no lugar onde eu fiquei muitos anos, e foi num município aqui, foi aqui próximo, do nosso vizinho aqui do lado, Olinda, e estava foi colocado um palanque numa praça onde tinha um campo de futebol. Ali se juntou, fizeram um convite, são várias igrejas, cada uma dava um ônibus, 2 ônibus, naquela região, várias igrejas juntas. Os irmãos todos bem vestidos, de preto, camisa branca e gravata vermelha, tudo igual, até muito bonito, pessoal. As irmãs também daquele terninho, né? Com aquele um lencinho vermelho, assim, todo mundo arrumado, elegante. As crianças lá, gente, pregador de fora, passou do interior do estado, um companheiro muito abençoado com a mensagem, trouxeram ele para pregar. Tudo bem, tudo pronto. Mas antes desse culto, um dia antes, foi feita uma vigília de oração.
Até aí, pastor, está tudo certo. Mas na vigília, a vigília era buscar dons espirituais para entregar essas revelações, supostas revelações, na hora do culto. E a mensagem do pastor? Não, por exemplo, o pastor ia pregar e depois no final ia entregar. Assim, aí começou. Ah, né? sim. Eu lembro que eu fui convidado até para ler esses dons. E o pastor era tanto que eu até nem aceitei. Tinha assim, parecia uma lista telefônica pequena, assim, de tantas folhas. Aí tinha assim, vem uma pessoa hoje, uma mulher com 3 filhos, e durante o louvor número tal vai acontecer isso. Aí outro, vem um homem que está desempregado há 1 ano e 7 meses, e hoje Deus vai falar assim com ele. Aí vai vir uma família que tem uma irmã que mora no Canadá. Era uma série de situações, as mais diversas situações diferentes estavam ali. Dei uma olhada. E um amigo que foi, nesse dia eu não fui, ele disse que houve uma palavra profética também, dizendo Deus, segundo Deus falando, dizendo assim, olha, não vos preocupeis, porque não vai chover. E o pessoal estava preocupado, porque até então era um evento novo, nunca assim tinha aberto. E qual é o problema? Chuva, né? O dia todinho, aquele sol. Eu fui ver a preparação, os preparativos, as pessoas tudo certo, e tudo bem, o som. Pastor, quando começou a primeira coisa do evento, né? Os sons foram chegando, as pessoas foram chegando, tocou o hino nacional do Brasil. O som já começou, não deu problema a tarde inteira, mas agora deu. Começou aqueles estalos, né? Mas tudo bem. Quando vai começar o culto, eu sinto um toque na minha cabeça. E quando eu olho para cima do pastor, aquilo não era uma semente que eu estava embaixo da árvore, não. O segundo veio mais rápido, o terceiro. Porque geralmente a chuva começa devagarzinho, né? E essa chuva começou assim, você não sabe que não tem aqui, tem como se pegar assim, virou um balde. Era menino correndo para um lado, mãe correndo para o outro. E pior, não tinha para onde ir. O chão, que era de barro, começou a ficar enlamaçado. Um dos dons dizia que a nossa ida ali ia impactar aquela vizinhança inteira. As pessoas começaram a ter misericórdia da gente e abrir as garagens para a gente entrar. Aí você entrava e mãe chorando, cadê meu filho que está lá? E pequeno, eu tinha os meus 3, eram menores. Mas foi um caos. Aí eu pergunto, quem falou naquele dia? E na época, quando eu vinha questionar os outros pastores, quem falou nesse dia? Não, mas aí você está muito ruim na fé, está questionando, não sei o quê. É você que não tem fé. Pois é. É capaz de até dizer foi por sua causa. Então você veja, mais de supostos 50, 60 revelações, dons, visões, profecias, e tudo era o quê? Profetado. Olha, é engraçado que a gente está tratando de um assunto tão sério aqui, gente. E uma das coisas que Paulo vai advertir a igreja aqui, ele vai dizer assim no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que a ninguém o entende, e espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. No versículo de número 20, ele diz assim, irmãos, não sejais menino no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então vamos entender uma coisa. Tem muita gente que se denomina profeta. Mas é maldoso, malicioso. Não tem vida no altar. Não tem vida, não tem amor. Não tem vida no altar. Não tem, mas eu sou o profeta. Então, e em cima disso, as igrejas hoje... Por que, na sua visão, pastor, por que as igrejas ainda suportam esse fardo? Porque existe um público que é desejoso por isso. Por exemplo, nós comentamos isso, existem denominações que dizem o seguinte, e a que eu vim fazer isso, se não tiver dom espiritual antes, ou revelação, ou visão, ou sonho, então não é para ter culto. Como é? Peraí, volta a fita aí. Se não tiver dom, ou seja, existe um culto chamado pré-culto, culto chamado culto profético, ou culto de busca, como cada chama de isso antes do culto acontecer? Antes do culto coletivo. No coletivo, vai ser, ali tem que ter uma visão,
Todo culto? Todo culto. Ou uma revelação, um sonho. Se não tiver, a orientação era que cantasse os hinos e lesse a palavra, porque Deus não estava ali. Então, eu fui doutrinado assim, pastor. Eu cresci crendo assim. E, inclusive, como pastor, me conduzi durante um período assim. Mas qual é a grande revelação de Deus? Que não pode faltar. Pode faltar dons no culto? Pode. Mas não pode faltar o quê? A palavra. A palavra. A palavra fiel. A palavra. A palavra de Deus. Então, quando você faz com que um dom espiritual fique maior do que a palavra... Agora, quando a gente vai trazendo para os dias antigos, o que é que aconteceu com o Evangelho no tempo passado? Começou a ficar tão sem manifestação do poder de Deus que as igrejas na Europa elas foram esfriando, pastor. Sem profecias o povo o quê? Perece, se corrompe. Então, veja só. As igrejas na Europa começaram a esvaziar, começaram a entrar num esfriamento espiritual tamanho. E era só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só longos estudos bíblicos. Os hebraicos, os gregos e estudos maravilhosos, tudo muito bom, mas sem o mover do Espírito. Aí, como o senhor sabe bem, veio o movimento da rua Azusa nos Estados Unidos. Aí tem aquele movimento. Aí, o que aconteceu ali? Ali era muita profecia e se afastaram um pouco da palavra. Então, eu acho, pastor Rosenildo, que não dá para separar as duas coisas. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu acho que as duas coisas elas estão totalmente ligadas. Porque o profético, ele está na palavra. Mas se está na palavra, você veja, né? Nós falamos de algumas coisas que não... que são engraçadas, assim, a gente até ri para não chorar, né? Como diz as coisas. É triste, mas acontece. Mas se eu e se o senhor, a gente passasse aqui uns momentos contando de experiências verdadeiras que nós já vivemos. Não, gente, você não ia aguentar, não, é muita coisa. É muita coisa, de curas. Eu, por exemplo, eu passava, pastor, muito tempo pregando. Assim, é bem verdade que eu nunca vi, eu disse isso várias vezes, pastor, mas está na Bíblia, eu creio, o morto ressuscitar. Eu falei isso várias vezes. Até um dia que uma morta ressuscitou na igreja que eu era pastor. Então você vê, essa palavra é verdade. E a gente vê isso como... que é natural, né? O Senhor disse que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, se morrer ressuscitarão. Então... Mas a gente não crê. Não crê. A gente só crê naquela... Homem, eis que vejo. Mulher, eis que está chegando. Pois é. Mas essa palavra profética de liberar a vida, a unção, muitas vezes a gente está negligenciando. Não, olha, agora mesmo eu estou... Veja que coisa interessante. Eu estava em casa esses dias e eu estou passando uma situação de uma perseguição no local de trabalho. E perseguição essa que é uma pessoa que está perturbando toda a vizinhança, inclusive onde eu estou. E é um casal. No tabela você está entrando. Eu estou entrando. O senhor até bem sabe que eu já lhe pedi oração por isso. Aí o que acontece? Uma irmã, a qual não vejo muitos dias, ligou, mandou para mim, para minha esposa hoje um sonho que ela teve comigo. E ela me via num sonho se levantando contra mim, justamente quem? Essa bendita. O casal. Ah, foram logo os dois. O casal. E é um casal que está perturbando, não é só uma mulher, é um casal. É um casal. E no sonho ela contava, sabe, pastor, justamente o que ela está planejando. Foi aquilo que o senhor comentou, até quando estava lendo, meditando a palavra, sobre a finalidade de um dom espiritual. Eu acho que é interessante até o senhor comentar sobre... Exortar, ele diz assim, edificar e consolar. Então você veja, quando o dom vem com essa finalidade e é profético, traz benefícios. Pastor, por exemplo, eu fui visitado pelo Espírito e dos meus 3 filhos homens, Deus me mostrou eles. Quando eu fui, antes deles nascerem, a gente marcava ultrassom. Num dia anterior, ele mostrava. Eu lembro que no último deles, o Felipe com 15 anos, a gente já tem 2 meninos, a gente fez aquela expectativa de quê? Uma menina. De menina.
Ficamos eu e Geile a noite inteira dizendo, vai ser Priscila. Não, Sara. Não, Rebeca. Aí aquele negócio, ou coloca o nome da mãe, Geile. Aí eu gosto muito do nome da minha mãe, Fernanda. O nome da minha irmã é Cláudia Fernanda. Aí a gente aí pensamos em Fernanda também. Nessa noite, Deus me deu um sonho que era mais um menino. Eu já tinha experiência de Geile, a gente perdeu tempo, vai ser menino. Ele está repreendido. Eu disse também, a gente queria. Mas quando chegou lá era menino e hoje nós somos felizes da vida, é o nosso caçula, amado, coisa. Mas naquele momento, pastor... É um time lá. Né? Então veio para nos edificar. Na verdade, mudou alguma coisa? Não. Mas os dons espirituais, ele tem essa conotação o quê? De edificar. Agora, vamos voltar aqui para o ato profético. Aí seria ato profético, né? A palavra profética fala liberado. E o dom de língua? E o dom de línguas estranhas? Ele ainda existe hoje? Então, qual é a finalidade do dom de línguas estranhas? Eu acho que o dom de línguas estranhas, ele... Porque a Bíblia fala que Paulo diz que ele é o menor. É o menor. E é o que as pessoas mais buscam. Perceba. Porque isso aí dá mais notoriedade, né? E o detalhe assim, por exemplo, eu amo os irmãos da Assembleia de Deus, tenho um respeito assim imenso por eles. Mas eu não enxergo o batismo com o Espírito Santo da maneira que eles enxergam. Então isso aí, não é a crítica, é só uma questão de entendimento doutrinário, tá? Porque eles entendem o seguinte, que para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que dar um sinal de quê? De línguas estranhas. Então, é um sinal que eu acho que a grande linha da Assembleia de Deus entende que é assim. Que tem que ter um sinal com o batismo de línguas estranhas. Eu já creio como evidência. Evidência. É uma evidência. É uma evidência. Melhor, uma evidência. A palavra que o senhor achou foi melhor, evidência. Né? Do batismo. Porque todos nós, todo crente, ele é batizado com o Espírito Santo. Agora, no Espírito. No Espírito. Com o Espírito é uma busca, é uma vida. Mas Paulo diz ao Giovanni que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, a gente entende aí, queridos, que, como o pastor está falando aqui, que tem gente que acha que você só tem o batismo com o Espírito Santo se você falar em línguas. Em línguas. Tem gente que tem o dom do amor, de abraçar, de acolher, de dar um, sabe? Tem gente que tem aquela palavra amorosa, é Deus. É Deus purinho, feito seu dia, é Deus purinho. É Deus purinho. Agora tem gente que tem o dom de repelir, de afastar as pessoas. Não sei se isso é dom, né? É castigo. Não, eu até brinco que o pessoal diz assim que as pessoas que são mais austeras, assim falar, né? É o dom de doutrinador. Eu acho que é o dom do mal educado. É o dom do mal educado, né? Bom, então Paulo diz que o que fala em outras línguas, ele edifica assim. Assim. E edifica. Né? E muitas vezes, quantas vezes, eu já vi gente aqui na igreja, pastor, eu nunca vi o senhor falando em línguas estranhas, eu queria ver. Uma vez uma irmã chegou para mim, eu queria, não foi daqui não, foi de outra igreja que eu pastoreava. Eu queria tanto, para quê? Quando eu estou no meu momento com Deus, no meu a sós com Deus, eu me derramo. Mas muita gente acha isso aí, o ato de falar publicamente, para causar uma impressão de santidade, que não é. Verdade. Que não é. Também não tem momento que a gente não aguenta. Não aguenta. Eu não estou me referindo a isso. Não. E outra coisa, a visitação é muito particular de cada um, né? No passado, pastor, eu acreditava no ofício do profeta. Hoje eu não acredito mais. Por exemplo, eu acredito que os profetas eram os oráculos de Deus e você sabia que aqueles homens eram usados mesmo e traziam profecias que nos norteiam até hoje, pra você ter uma ideia, que falava do presente e também falava do futuro e trazia junto também Eu acho interessante quando você pega, principalmente os profetas menores, você vai olhando, por exemplo, o livro de Obadias. É um livro que tem uma folha. Você pega o livro de Obadias, pastor, ele é um livro que o profeta Obadias, ele se levanta, é o único livro que não profetiza contra Israel. Ele profetiza contra Edom. Deus levanta para um profeta
O livro está na Bíblia, profetizando contra Edom. Porque qual era o contexto do livro? Era um profeta, o povo, os edomitas, né, que tinham a mesma origem do povo, eram parentes do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava sendo massacrado, eles estavam felizes, se juntando com o inimigo, e até, quem sabe, fazendo festa pela desgraça de Israel. Aí o Senhor levanta o profeta Obadias para trazer uma palavra contra eles, dizendo assim: vocês vão trazer sobre vocês o juízo, agora o meu povo será restaurado. É o profeta diz aí. Agora, o que é que acontece hoje, pastor? Um homem pode ser usado por Deus? Pode. E a partir dali ele é profeta? Não. Porque o Espírito de Deus visita, mas ele pode ser que ele não seja usado nunca mais? Pode. É obrigado ele, por exemplo, ele fazer um atendimento para Deus. Hoje eu estou, vem aqui, ora por mim. Eu falo, ele olha, entrega usado. Daqui a pouco vem Deus e olha, não. Esse tipo de profeta eu não acredito, não. Agora, a gente já vai encontrar os dons, porque tem gente que fala que os dons só aparecem lá em Coríntios, né? Coríntios, não. E a gente tem aqui em Isaías capítulo 28. Essa eu achei ótimo, pastor. Eu não tinha visto ainda essa aqui. Essa eu não tinha visto, não. Isaías capítulo 28. Vou até marcar na minha Bíblia aqui. Deixa eu ver, versículo 11. 11. Né? 28, 11. Pelo que, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, falará o Senhor a este povo. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda, né? Já era uma palavra profética sobre línguas estranhas. Na línguas estranhas entra a profecia. Porque os dons, há uma ideia, Paulo relaciona 9 dons. Ele relaciona 9 dons, mas a gente sabe que há uma infinidade de dons. Por exemplo, o dom de abraçar, de dar uma palavra, o dom do socorro, o dom... Tem gente que tem jeito. Eu tinha um amigo meu que ele era evangelista. Ali era o dom do evangelista, era ele, do evangelismo pessoal. Eu saía com ele, eu me calava. Eu não abria minha boca, que eu ia estragar. Teve um rapaz que fez seminário comigo, ele era, na época, barbeiro, né? Tinha uma barbearia lá em Casa Amarela, Rubem Beco, o nome dele. E nós estudamos juntos. Rubem Beco era o cara mais prostituto que poderia existir na face da terra. E Rubem se converte. Mas ele se converte de uma forma. E a gente caminhava junto, ia para o seminário junto, fazia junto. Até o dia, ele com 45 anos, ele infartou e morreu. Ele morre, eu estava na época eu tinha a minha loja lá em Casa Amarela, né? Eu era empresário, e ele passava todo dia na loja, era aquele amigão, a gente caminhava juntos. E ele chegou na porta da loja, dia de sábado, aí olhou para mim e eu falei: entra aí, Rubem. Aí ele fez assim, ó. Liguei cá, rapaz. Ele não deu uma palavra. Só deu um tchau. Deu um tchau. Sábado, 2 horas da tarde, era quase 1 hora, 2 horas. Eu fechei a loja, fui para casa. No domingo ele foi fazer uma visita e infartou dentro do carro. Quando eu vi que Rubem soube que ele tinha morrido e tal, eu fui no cemitério com a minha esposa. Quando chegou o corpo lá, eu fui, acho que um dos primeiros a chegar, talvez o primeiro. Não tinha ninguém. E eu comecei a orar por Rubem. Botei a mão na testa dele, botei a mão na barriga. E Senhor, levanta, e levanta. E minha esposa sentada assim ao lado, o caixão aberto, a tampa ao lado, só tinha eu, minha esposa e o corpo do Rubens. E eu botei a mão na testa e comecei a orar. Disse: Senhor, esse cara, ele precisa desse homem aqui, esse homem não evangeliza. O cara, quando ele ia evangelizar, eu me calava, eu não tinha o que dizer não, eu era pastor. Isso foi uma experiência profunda, minha esposa sabe disso. Quando eu coloquei a mão na testa dele para ele levantar, orei. Aí Deus disse: tire a mão. Eu o recolhi para mim. Quando eu tirei a mão da testa dele, deu um vento dentro do velório. Não vou dizer que foi um vento sobrenatural, mas deu um vento. A tampa do caixão voou, pegou aquela tarraxinha que fecha, voou e cravou a cabeça da minha esposa. Até hoje ela tem a cicatriz. Entrou na cabeça de Valdiza. Meu Deus. Ela até disse: olha, quando você for orar por uma pessoa que morreu, eu saio de perto agora, não fico mais junto de você não. Então, era um dom que aquele homem tinha, da palavra, do evangelismo.
Então, o dom não se limita só aos 9. Mas as pessoas se agarram com o dom de línguas. É aquele que projeta ele na sala, no culto, no altar. Pastor, e a questão da pessoa, de outra pessoa saber que você tem um dom é muito perigoso. Porque... Endeusa, né? Pois é, pode se criar idolatria em cima daquela pessoa. Então, imagine só, pastor, isso que aconteceu. O senhor fez de todo o coração, com amor, com fé, com entendendo que aquele homem ainda tinha uma jornada aqui. E se aquele homem levantasse? Você imagina quantas pessoas iriam lhe procurar? Não é verdade? Porque E parece queria que fizesse o mesmo. o mesmo. Então, qual é o problema do profeta? O profeta vem, entrega uma revelação verdadeira, genuína, mas se ele não souber que aquilo é para a glória de Deus, Se ele não administrar isso, ele cai. é o sucesso dele Porque para esse fracasso. eu conheci homens que eram profetas de Deus e que entregaram profecias e daqui a pouco aquele mesmo vaso lá na frente estava entregando o quê? Uma profetada. E você ficava se impressionando. Como é que você pode? Porque a Bíblia diz que não pode ser água doce e água salgada, da mesma fonte. Da mesma fonte. Se nós acabamos esquecendo da profetada, né? Assim, para falar especificamente, né? A profecia, a Bíblia diz que a gente sabe quando ela é verdadeira. Ela é verdadeira quando ela se cumpre. Até ela não se cumprir, ela ainda está Sob o crivo. Por isso que a gente tem profecias que de anos, mas não cumpriu. Mas se for de Deus, vai cumprir. Vai cumprir. Vai acontecer. É isso que norteia a vida do crente que tem a palavra. A palavra. Eu recebi. A palavra. Já a profetada não, ela está condicionada. Eu ouvi um pastor dizer uma coisa uma vez, foi o pastor Gesiel Gomes. Muito bom. Gomes é um homem muito bom. Ele profetizou na minha vida, Muito bom. num culto, em 2007. Olha bem, quanto tempo. Palavra que se cumpriu na íntegra. Nunca tinha estado com ele. Mas ele disse uma coisa, irmãos. Quando Deus abençoar alguém, perdão, ele falou assim, isso ele falou para mim não, falou num culto onde eu estava. Quando Deus tocar no coração de alguém e esse alguém lhe der uma oferta, lhe der uma bênção, passe pelo menos 6 meses sem entregar uma profecia para ele. Porque ele vai entender que você está querendo pagar a profecia, com profecia, o que ele fez. Interessante, né? Eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Né? Eu já tive muitas pessoas aqui na igreja, aqui, pastor. Já teve gente chegar para mim, final de ano, pastor, olha, Deus mandou te dar uma oferta. Deus mandou. Aqui, quantas vezes? No período da pandemia, que a gente fechou os templos, teve pessoas que Deus levantou de fora daqui, gente que está a mais de 2.000 quilômetros daqui, que nem crente ligar para mim e dizer, pastor, eu estou sabendo de tudo, a igreja está fechada, me deu o número da sua conta. Irmão, não faltou nada na minha vida. Graças a Deus. Não faltou nada na minha casa, não faltou nada desse lugar, na Kadosh, pelo contrário, nós reformamos a igreja, ampliamos no período que cimento endoidou, que areia endoidou. Mão de obra. Tudo. E Deus fez milagres. Né? Milagre. Então, eu creio, palavra profética, o Senhor já tinha liberado há muito tempo. Agora, a profetada, ela está sempre ligada ao carinho, ao querer. Às vezes eu acho, sabe, pastor, que a profetada, eu concordo totalmente com o que o senhor disse, está ligado também ao carinho, ao amor, e também, o outro lado, a uma operação maligna. Encher o coração, né? Porque justamente o que acontece com essas profetadas? Ela traz incredulidade ao coração de muitos. Porque do mesmo jeito que tem pessoas que são muito edificadas, como nós fomos edificados, na verdade, o Senhor guardou uma palavra, eu guardei também a minha. Eu guardo palavras proféticas sobre meus filhos, guardo palavras proféticas sobre minha vida profissional, guardo palavras proféticas sobre a minha família, eu guardo palavras proféticas sobre isso. Mas se essas profetadas que foram lançadas também, se eu não discernisse que não era de Deus, seria um peso na minha vida. Tem pessoas que surtam, pastor. E tem gente que... Eu não consigo entender, pastor. Deixa eu lhe cortar aqui. Eu vou tocar num assunto bem interessante. Como tem gente que é usado pelo diabo
para liberar profecia de maldição na vida dos outros. Você está amaldiçoado. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, vai dar tudo errado na sua vida. Isso é de Deus, esse negócio, pastor. Pois é, pastor. E você veja, se essa uma palavra que pode trazer angústia. Angústia. Será que Deus... Medo. Porque se tem alguém que sabe onde tocar em nós, é o Senhor. A palavra diz em João 10 que o Senhor sabe como se comunicar com as suas ovelhas. Porque as ovelhas dele conhecem o quê? Ouve a sua voz e conhece. Então, por exemplo, outro dia eu vim aqui, quando começou essa luta, eu vim aqui, o senhor estava ministrando. Eu estava com minha mulher do lado. Um dia lá, o senhor pregando e tal, e eu estava com minha mulher. E Gêlia é muito assim, ela é muito calada, assim, mas ela é muito divertida. Quando você vai se aproximando, você vai conhecendo um lado dela que pouco conhece. Eu fiquei assustado com ela, do jeito. Então você está me ouvindo aí, eu fiquei assustado com você. Foi minha aluna no curso, eu olhava assim, eu digo, Jesus. Ela está séria, né? É sempre séria. Depois ela... Aí é o pior que o senhor pregando e ela assim, do meu lado, recebe terra. E ela tocava assim, e daqui a pouco o senhor falava outra coisa, recebe terra. Então veja só, aquilo era um dom espiritual, pastor, porque era uma revelação de Deus sendo trazida pela palavra. Então não precisava o senhor estar dizendo que ali era uma profecia, e era uma profecia. Mas eu estava entendendo tudinho. E as pessoas que estavam do meu lado estavam entendendo? Não, mas eu estava entendendo. A palavra desceu em sintonia, né? Sintonia. Olha, pra você ter uma ideia, você veja, lá em Daniel 10, diz que quando Daniel faz aquele período de jejum, de 21 dias, que até norteia os jejuns de Daniel até hoje, você veja, ele jejuou aqueles 21 dias e não aconteceu absolutamente nada, não teve nenhum sinal, nenhuma revelação. Aí a Bíblia diz que passaram... Pelo contrário, né? Não. Era prova. Era prova e ele... Aí quando chega 3 dias após, ele está à beira do rio Quedar, então ele tem uma visão. E você vê, ele entende tudo que está acontecendo, ouve a voz. E quem estava ao lado dele não entendeu nada e ainda fugiu. Você está entendendo, pastor, que quando Deus quer se revelar para alguém, ele se revela de maneira muito particular, muito exclusiva. Porque ele não manda buscar em particular, em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Não é Mateus 6, né? Então você veja que nesse dia, por exemplo, minha mulher está dizendo assim, recebe terra, até um jargão muito pentecostal, né? Porque a gente vinha conversando no carro. Olha aí. E a gente ia acabar... Se o senhor perguntar o que foi que você disse, eu não sei o que não passou. Pois é. E não precisa eu saber. Não precisa. Agora imagine só, pastor Rosenildo, aí a gente vai voltar àquela questão do profetizar em cima do que você conhece. Imagine se a gente tivesse a gente tivesse conversado antes, se o senhor tivesse me dado uma assistência, um tempo, e depois o senhor começasse a pregar. Ali parecia mais o quê? Uma profecia ou profetada? Parecia uma profetada. Na verdade. Talvez fosse uma profecia, mas você poderia até ser bloqueado. Porque ele sabe, ele está falando isso. E quando a gente está com o coração cheio de alguma coisa, é por isso que quando você vê, por exemplo, quando Moisés bota a mão no peito, né? Moisés botou a mão no peito, a mão fica leprosa. Aí se Moisés tira a mão do peito, ele tira a mão do peito, a mão é restaurada. Quando a gente usa o sentimento que está no coração, e a mão é tipo de um instrumento, né, tipo de ministério também, você vai pregar em cima daquilo que você está sentindo, pastor, vai dar errado. Porque muitas vezes Deus, ele quer dar coisas à pessoa que você acha que não merece ganhar. Não é verdade? Imagina só, se o profeta vai dizer que Deus está abrindo porta para quem não está abrindo. Na realidade, ele não queria nem que abrisse. Por exemplo, você vê na Bíblia, Jonas é mandado para Nínive. Ele queria ir para Nínive? De jeito nenhum. Mas ele queria que o povo de Nínive fosse salvo. Ele briga com Deus. Ele briga. Mas Senhor, não, ele não queria aquilo. Desce fogo, acaba tudo. Mas o que acontece? Deus tinha um mistério não com o profeta, e sim com aqueles moradores de Nínive. E se Jonas realmente não fosse, chegasse a morrer, Deus levantava outro profeta, pastor. Mas eu creio inteiramente que os propósitos de Deus se cumprem. Amém. Na íntegra. Tanto é que o Jonas vai ser engolido por um peixe, alguns chamam de baleia, nunca foi provado, mas diz que é um grande peixe. Passa 3 dias no ventre do peixe. E eu gosto de falar, quando eu prego nesse texto aí, eu faço uma colocação, né?
que quando ele ora, Deus disse, agora vai sair. Quando a baleia vomita ele, né, que ele chega na praia, sai com aquela gosma, tudo, aí vai passando. Isso é na minha visão, viu, gente? Por favor, não está na Bíblia não. Aí tem uns pescadores, tem um pessoal tomando banho lá, e ele pergunta lá, que lugar é esse aqui, gente? Que lugar? O pessoal fala, é Nínive. Ele diz, baleia, volta, baleia, volta, né? Não era aqui que eu queria. Isso é bom. Não é verdade. Agora, Deus é quem manda, Deus é quem faz, gente. Ô pastor, no livro de Atos diz que quando, naquele momento, Saulo, né, é levado, o próprio Ananias não queria orar por Saulo. Exato. Não queria orar. Quando Deus fala com ele, isso é uma peste. Saulo, né? quem? Saulo. Senhor, esse é aquele. É um atribulado. Aqui, tu não está vendo o que ele está fazendo com o teu povo, não. Isso reflete muito o que o homem sente, o interior, o emocional do homem, né? Porque ele estava sendo usado, a Bíblia diz que ele estava orando, Deus fala com ele, não, senhor, o senhor está errado. O senhor está errado, deixa aquela peste cega mesmo. Deixa. Aproveita para resolver agora, senhor. O senhor não está vendo. Manda eu colocar a espada ali que eu resolvo. Pastor, ontem aconteceu uma coisa no encontro de jovens e eu queria comentar com o senhor que eu achei interessante, porque eu falei com uma pessoa dando assistência após e ela gostou muito e tal, e ela me contando assim, que quando a pastora subiu para pregar, e a própria pastora Ana Paula testemunhou que ela tem um aspecto muito jovial, tem ou não tem, pastor? Ela parece uma adolescente, uma adolescente, né? E ela veio assim bem de roupinha de adolescente, quando ele olhou e disse, meu Deus, o que é que vai sair daí? O que é que vai sair daí? Não é verdade? Mas quando ela começou a colocar para fora o que Deus tinha colocado dentro dela, aí a glória do Senhor desceu. Então, veja só, muita gente quer escolher a característica do profeta. Então tem gente que acha que profeta tem que ser aquela senhorinha que tem uns cocôzinhos. Eu creio demais, pode ser também, mas pode ser também um jovem, pode ser um velho, pode ser um novo, um velho, um rico, um pobre, um careca, um cabeludo. Pode ser um alto intelectual e pode ser um indulto. Porque Deus fala como Ele quer e usando quem Ele quer. Quem Ele quer. Por exemplo, outra coisa que eu acho interessante na Bíblia, ali na história de Naamã, é que quando ele chega na frente da casa do profeta, ele chega tão cheio de si, ele diz assim, olha, quem é esse homem para não me... Nem me atendeu. Nem me atendeu. Mandou um empregado mandar eu tomar banho naquele rio. Pois é, naquele rio. Pior que tem. Pior que tem. Mas veja só, enquanto ele não entendesse o que é a profecia, porque, veja bem, o que é a profecia, para mim? A profecia é aquilo que está totalmente diferente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Na verdade, pastor Zenildo, às vezes Deus diz assim, um texto muito usado para o pregador, tem porta, você olha, tem porta? Não tem porta. Tem porta. Mas ele abriu. Aí Deus diz assim, eu vou fazer isso. Aí você diz, mas a lei diz que não dá para fazer, eu não me enquadro na lei. Então tem coisas, quando o Senhor diz, Ele move as circunstâncias de tal maneira que vai acontecer. Então não dá para a gente pegar uma profecia e usar o crivo da razão para dizer se tem sentido ou se não tem sentido. Porque profecia você só se vive por uma coisa, por fé. Agora a profecia não pode ferir a palavra, pastor. Por exemplo, uma profecia assim, que uma mulher diz assim, eu vejo que Deus está enviando isso para uma jovem, né? Uma jovem mulher. Eu estou vendo que Deus enviou uma menina, uma moça para casar com você. É de Deus? Não. Isso é o quê? Uma profetada. Profetada. Por quê? Ela fere o quê? Princípio. Fere o princípio da palavra. Se ele diz assim, outro princípio da palavra, um homem casado, ao Senhor disse, homem, o Senhor está mandando tu sair de casa e tomar outra mulher. Aí você vê ele casar, deixar a família, fere a palavra? Fere a palavra. Então isso é o quê? Profetado. Então o Senhor me fez uma pergunta e eu não sei se eu respondi a contento. A palavra, ela pode ser usada como um crivo para a profecia. Concorda, pastor? Porque se estiver fora da palavra, você já sabe que não é. Não é. Imagina só se vem um texto, o cara diz assim, se prepare porque o Pai está mandando outro Salvador. Existe outro Salvador? Não. É para mandar descer fogo na hora e queimar. Então você veja, a palavra, quem conhece bem a palavra, ele está mais preparado para discernir o que é do Pai e o que não é do Pai. É por isso, pastor, que eu acho interessante
essa questão do crente, ele poder não só ler, mas meditar na palavra. Tem uma coisa na palavra, pastor. A gente está chegando já no final, já foi embora o tempo, né? Uau! Que eu acho muito interessante. Os profetas, irmãos, eu creio em profecia. Viu? Eu também, viu? Recebe. Mas eu não creio nessas profetadas. Por exemplo, toda pessoa que profetiza hoje, toda não, mas vamos um percentual volumoso, começa dizendo assim: eis que eu sou Deus. Que coisa, hein? Irmão, Deus, na sua santidade, na sua magnitude, se ele entrar aqui dentro, essa carne podre, pecador como eu sou, isso aqui a gente explode. Não aguenta não. Não aguenta não. Aí você pega de Gênesis até Apocalipse, nenhum profeta profetizou, eis que eu sou Deus. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Então, quando a pessoa diz, eis que eu sou Deus, pode descartar. Porque assim diz o Senhor. Deus está dizendo isso, Deus me mostrou você assim, Aí, trema, viu? Se tiver com a vidinha errada, entra no conserto. Pastor, e tem muitos ministérios que eles sustentam o rebanho, não em cima da palavra, mas em cima de dons. Então, esses dons, que na realidade a gente pode chamar de profetada, são os dons que diz assim: se você sair da minha denominação, você perdeu salvação. Aí eu pergunto: tem um pessoal aqui na nossa igreja que veio de um grupo e eles me mostraram até as mensagens. Estou orando pela sua salvação. Pela sua salvação. Meu irmão, eu olhei para ele assim: meu irmão, misericórdia. Não, por exemplo, é muito comum, isso aconteceu comigo, o pessoal dizer que você caiu da graça. Assim, você saber de outros pastores, você caiu da graça. Aí o interessante, né? Você pode estar até servindo até mais e melhor. Você pode estar até mais próximo do Senhor, mais edificado no Senhor. Mais na visão, se você saiu daquele rótulo denominacional. O interessante, sabe, pastor Rosenildo, que você perceba que quando você lança essas coisas sobre as pessoas, e as pessoas acreditam de tal maneira, porque elas não conhecem o verdadeiro Deus da Bíblia. Esse é o problema. Então, esse tipo de profeta, ele está legislando, feito muito, infelizmente, muitos dos nossos políticos às vezes fazem, né? Em causa própria. Com outros fins. Então, quando a profecia, isso que o pastor Gesiel lhe falou, foi interessante. Porque se você estiver ligado àquilo que você está profetizando, você se perde. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos, ele trazendo um pastor que eu respeito muito. E aquele é anti-pentecostalismo, né? Ele é totalmente interessante, né? Eu assisto o pastor Nicodemos, gosto dele. Agora, eu confesso ao senhor que muitas coisas... Já pensasse aquele homem batizado com o Espírito Santo? Pastor, que maravilha! Oh, Deus! Então você veja, eu acho ele um profundo conhecedor, mas você veja, ele faz colocações, mas o que é que eu entendo? Eu não posso concordar com ele com tudo. E eu acho que nem a gente mesmo, pastor Rosenildo, nós dois, por mais amigos que sejamos, nós vamos... Não, mas a gente vai sempre... Qual é a base do nosso relacionamento? É aquele que nos liga, é o Senhor Jesus. É o amor, o respeito. Então, quando um profeta vem e diz assim, a partir de hoje você não fala mais com Rosenildo porque alguma coisa não é de Deus. Porque profecia não vem para dividir família. Profecia não vem para colocar ninguém para distante do Senhor. Pelo contrário, profecia nos aproxima do Senhor. Profecia não vem, pastor, para causar danos, né? Causar danos e nem vem também para avalizar o nosso pecado. Porque muitas vezes você tem homens que estão em pecado, mas o Senhor, assim diz o Senhor, o tempo da reconciliação ainda vai chegar e eu vou te avisar. Como? Aí muitas vezes você pode continuar como está. Então, espera, né? Aproveita aí a carne. Por isso que, e aí você vê, contradiz a palavra quando a palavra diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Bom, gente, que coisa boa. Chegamos ao final de mais um compromisso com a verdade. Nosso compromisso aqui é com a verdade. Doa em quem doer. Amém.
Aleluia. E a gente precisa estar preparado para isso, que às vezes dói na gente também, né? Dói na gente. Não tem para onde. Pastor, vai aproveitar um pouquinho para falar da reforma da igreja, do que o projeto está lindo, hein? Rapaz, o projeto está terminando. Essa semana a gente conclui. Nós vamos ter um templo muito bonito. Olha, eu aprendi uma coisa, sabe, pastor? Para Deus a gente tem que fazer as coisas com excelência. Com excelência. Tem muita gente que faz as coisas para Deus. Eu não faço melhor porque realmente a gente não tem condições ainda. Mas quando eu pego a história, quando Deus vai dizer a Davi como é que ele tem que construir, Davi passa 20 anos juntando material para construir o templo. Salomão constrói em 7 anos. Se você ver a lista dos materiais, até os pregos que era batido nos bancos, o prego tem que ser de ouro. Prego de ouro. A madeira de acácia. As vestes sacerdotais, as indumentárias todas, coisa linda. Então, para Deus, o melhor. Eu acho interessante, sabe, pastor? Eu já vejo que tem muita gente sonhando junto com esse sonho que começou no seu coração. Mas o bom mesmo é quando você começa a ver até a criança da igreja já sonhando, já vendo, a idosa da igreja, e todas as pessoas envolvidas nisso, nesse projeto, e ligando na terra, e o reino totalmente junto, sem divisão. É bom demais. E a gente vai ter essa vitória, não vai, pastor? Vai, em nome de Jesus, nome de Jesus. Olha, o que a gente viu ontem aqui, sábado, domingo, dos 2 cultos, muita gente nova visitando a igreja, pessoas... E a gente comprando espaço, né? E começou um santo problema. Esse é um santo problema. Mesmo com 2 cultos... Já está cheio, né? Mas Glória a Deus. A gente viu ali que chegou uma hora que eu fiquei procurando lugar, fiquei um tempinho em pé. Ficou longe da esposa aí, né? Foi, fiquei longe, eu não consegui ficar junto. Deixou a família lá daquele lado. Família. Bom, gente, que coisa boa, né? Então eu quero convidar você para conhecer a Kadosh, tá? Aqui você não vai encontrar um pastor arrogante, não vai encontrar uma equipe de homens santos, daquele que não fala com ninguém, não, está todo mundo no mesmo caminho, querendo morar no céu, querendo graça, querendo poder de Deus. A simpatia dos irmãos, das irmãs. É uma alegria só. É uma alegria. Hoje eu falei com uma jovem que estava está distante dos caminhos do Senhor. E ela disse que viria. E eu até dizendo, venha e você vai conhecer uma juventude realmente muito receptiva, calorosa e que ama o Senhor. Amém. Bom, gente, deixa eu lembrar para você aqui, nós temos culto de intercessão amanhã, na terça-feira, toda terça. Tremendo. Amanhã teremos amanhã é especial, né? De um missionário lá da África, vai estar conosco. Quinta-feira, o culto da esperança. Sábado de manhã tem intercessão, oração, consagração, de 8 às 10 da manhã. E domingo, 2 cultos, às 17 e às 19 horas. Amém? Amém. Vamos concluir na bênção do Senhor. Obrigado, pastor. Amém. Eu que agradeço, pastor, mais uma vez pelo convite. Agradeço. Estamos juntos aqui. Feliz de estar aqui. Mais uma vez, pela técnica, pelo cuidado. E compartilha aí, gente, em nome de Jesus. Tá? Dá o joinha, se inscreve no canal, manda para... Pastor, eu vejo que no nosso... As pessoas estão assim, tem um número grande de visualizações e pouco joinha. Nós vamos dar um joinha. Não custa nada, né? Dá um joinha lá, toca lá no joinha. Amém, obrigado, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Te pedimos que a graça, que o poder do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém, meu irmão. Estamos juntos aí. Até a próxima. Vai, Senhor, povo de Deus.